Informação até que bastante óbvia, mas que precisa ser ressaltada antes de começarmos esse vídeo propriamente. Nem história e nem cultura são coisas ou ciências minimamente exatas. Raramente temos declarações que possam ser universais em nenhuma delas. Assim sendo, quando debatemos história ou cultura, o que mais temos são áreas nebulosas e absolutismo sobre qualquer tópico dentro de cada um desses vastos campos é algo bem sujeito a erro. Bom, isso posto, agora sim, ao vídeo de verdade. Exceto que você seja um hegeliano de carteirinha e acredite piamente na existência do Zeitgeist, é difícil apontar um motivo exato para o surgimento de assuntos que subitamente se tornam moda, sejam em conversas informais ou até mesmo em vídeos na internet. Esse parece ser o caso de informações bastante questionáveis a respeito não só da história, como de várias culturas asiáticas em tempos recentes aqui por bandas brasileiras. Então decidimos fazer uma pausa rápida nos nossos assuntos habituais para contrapor algumas dessas informações que até então têm se passado como plenamente aceitas e verdadeiras. Aqui o principal problema parece ser o próprio dimensionamento histórico. O processo histórico que leva ao surgimento dos samurais é algo bem extenso, mas é geralmente aceito que os samurais passaram a existir no período Kamakura e vão até a Reforma Meiji em 1868. Isso é muito mais tempo do que o próprio Brasil tem de história, no mínimo. E seria muita inocência de todos nós supor que, durante todo esse período, eles simplesmente se mantiveram iguais. Basicamente, eles foram desde simples defensores de camponeses e de pessoas mais abastadas, passaram a se organizar em exércitos propriamente ditos, resistiram a uma invasão mongol e chegaram até mesmo a tomar o poder imperial. Isso tudo também é importante ressaltar, passando por um longo período de intensa guerra interna, que foi o Sengoku Jidai. A imagem que o resto do mundo ganhou dos samurais provavelmente veio das interações que os navegadores europeus tiveram ao entrar em contato com eles, ainda durante o próprio Sengoku Jidai, e alguns processos posteriores. A própria ideia do samurai como um seguidor fervoroso do código do Bushido também é um construto social, resultante de processos internos do próprio Japão, como uma nobreza guerreira e militar que não tem mais necessidade num período de paz e desenvolvimento social, ainda tentando se mostrar útil no mundo moderno e civil. Muitos antigos samurais e descendentes deles vieram a conseguir posições privilegiadas na burocracia e formação de opinião do próprio Japão, e os ocidentais, sem terem como saber no momento de histórias passadas do país, passaram a também transmitir essa imagem para o resto do mundo. A própria ideia da katana como uma arma símbolo do samurai também é algo bem temporal. A lei da reforma Meiji contra o porte de espadas visava afetar exatamente isso. A katana havia se tornado uma arma elegante para uma era mais civilizada. E mais um símbolo de posição social do que uma arma propriamente dita. Sim, com um poder letal enorme nas mãos hábeis. Mas a questão é que lutas de espadas eram extremamente raras, principalmente após a adoção de armas mais modernas, como as armas de fogo. A ideia dos samurais como indivíduos seguidores, fanáticos, de um código moral capaz de suplantar a razão e a lógica, também é algo que a gente nem sabe direito precisar de onde veio, mas muito questionável. Samurais eram guerreiros, e derrota é geralmente aceita como algo ruim para quem segue esse tipo de profissão. Assim, dependendo do período histórico e de quais desafios no geral eles são confrontados, é natural que ferramentas diferentes surjam. Originalmente, samurais eram principalmente arqueiros montados, preferindo a lança como uma arma corpo a corpo. A katana só teria surgido como uma resposta à armadura mongol, e quando foram apresentados as armas de fogo chinesas, não há registro de que ninguém as tenha considerado uma opção desonrosa ou algo similar. Muito pelo contrário, até mesmo quando os mosquetes europeus foram introduzidos no campo de batalha, há registros de armaduras samurais que copiavam o modelo de armadura europeu, que se destinava a defletir as balas da época. Enfim, um ponto bem relevante aqui é frisar o orientalismo nessa visão dos samurais como seres apegados a uma tradição irracional e ilógica, como guerreiros poetizados e acima de reles emoções. Exatamente como qualquer coisa, menos seres humanos. A saber, mesmo nas próprias áreas de estudo relacionadas à tão famosa cultura, não temos nenhuma definição exata ou precisamente delimitante do que essa própria cultura é. Parece ser o tipo de coisa que sim, nós sabemos o que é, como ela funciona, como ela se apresenta e se desenvolve. Porém, na hora de colocarmos em palavras, a coisa complica.
O debate sobre a tão famosa apropriação cultural também ainda é bem recente e não temos estudos precisos e estáveis a respeito. Mas antes de explicar esses dois conceitos, só uma rápida e breve história. Durante as suas várias dinastias e eras históricas, a China foi um importante centro cultural e, creio não ser exagero dizer, um verdadeiro centro do mundo para várias outras culturas vizinhas. Assim, ela acabou influenciando o Japão, Coreia e talvez todo o Sudeste Asiático. O Japão, por exemplo, herdou muitas, mas muitas coisas da China. O seu sistema de escrita, os ideogramas Hanzi, foram adaptados primeiramente para os kanjis japoneses e a escrita coreana. E com base nesse sistema, os japoneses criaram suas duas escritas silábicas, o hiragana e o katakana. As artes marciais japonesas, principalmente o karatê, têm profundas raízes chinesas. O sistema de governança imperial também é uma ideia primariamente chinesa. Isso sem contar influências filosóficas, artísticas, militares, tecnológicas, culinárias, arquitetônicas e por aí vai. Isso é o que eu prefiro chamar de apropriação cultural. Uma cultura vê algo que outra cultura desenvolveu, e então adapta esse mesmo algo para ela mesma usar. O que imagino ninguém veja nada de mal nisso. Os principais pontos nisso tudo é que o elemento original permanece intacto. O Kung Fu continua existindo depois da criação do Karatê. Os Hanzi continuam existindo depois da criação dos Kanji e assim por diante. São processos culturais, feitos de maneira lenta, gradual e, acima de tudo, impessoal. O que é totalmente diferente de ter indivíduos alheios a uma cultura, usando características dela do jeito que o indivíduo quer, sem se importar com mais nada. Isso sim é o que eu prefiro chamar de desapropriação cultural. E é aí que está o problema. A apropriação cultural que descrevemos antes é algo que acontece naturalmente entre culturas que se relacionam. A desapropriação é um fenômeno bem mais contemporâneo e bem mais problemático. A gente não sabe ao certo também o motivo, mas parece que a história do Yasuki, originalmente um homem africano escravizado pelos europeus e posteriormente acolhido entre o séquito do famoso Oda Nobunaga, se tornou bastante famosa e recorrente atualmente. Mas embora seja apontado em virtualmente qualquer fonte sobre ele, Yasuki nunca foi justamente aquilo que mais dizem sobre ele: um samurai. Sim, ele foi acolhido dentro do séquito de Nobunaga, mas nunca foi um nobre legítimo. O que ocorre é que aparentemente as fontes que o classificam como samurai não entendem justamente o fato de samurai ser uma classe social, não necessariamente um guerreiro militar. Isso sim, que Yasuki foi. Porém, não temos comprovação alguma de Yasuki ter recebido um sobrenome nobre, ter integrado uma casa nobre, ou até mesmo ter simplesmente portado um daisho. Ele no máximo teria recebido uma katana cerimonial e decorativa do Oda Nobunaga. E só. Se há uma receita certa de querer incitar um público nerd à manifestação, seja contra ou a favor, é manifestar uma posição no famoso debate katana versus espada longa. E o próprio YouTube é prova disso. Há vários vídeos a esse respeito e por isso vamos evitar aqui repetir tudo o que outras pessoas já disseram antes. Porém, talvez por toda essa aura mística que paira sobre os samurais, a arma símbolo deles acabou sofrendo um pouco desse efeito também. Embora seja uma arma com poder de corte imenso, ela continua sendo fundamentalmente uma espada, altamente respeitada e ritualizada, e é aí que está o problema. Esse imaginário popular transformou a própria katana em algo que ela nunca visou ser. Algo que pessoas que certamente nunca se meteram em situações de combate real, ou sequer pararam para estudar o assunto a sério, passaram a considerar a melhor espada já criada pela humanidade. Esse é o culto à katana. Ele não preza por racionalidade, evidência ou empirismo. Ele simplesmente se orienta por essa aura que eles mesmos deram a esse objeto, novamente fazendo-o parecer algo que ele nunca disse ser. E é claro, essa mesma superioridade se comprovaria combatendo todas as armas que seriam equivalentes ou comparáveis a ela. Daí os incessantes comparativos com a espada longa europeia. Todo esse debate, por vezes dos dois lados, esquece que ambas são literalmente apenas isso mesmo: espadas. Ambas possuem características diferentes, o que é natural, já que foram criadas em culturas e ambientes diferentes, tendo precedentes tecnológicos diferentes, para lidarem e solucionarem problemas diferentes.
Mas todas essas diferenças, quando contrapostas, forneceriam uma vantagem insuperável para qualquer um dos dois lados? Longe disso. Fosse esse o caso, os próprios japoneses teriam incorporado, por exemplo, a guarda das espadas europeias para o seu conceito de espada. Talvez o fato de a própria ideia de armas pessoais estarem entrando em desuso e as armas de fogo começando a literalmente invadir os campos de batalha com largo sucesso tenha influenciado nisso. Talvez também em parte pela própria orientalista e romantizada aura mística lançada pela prática do seppuku. É claro, imagina-se que a prática do suicídio é enormemente comum nas culturas asiáticas. Mesmo considerando que ele só ocorria apenas no Japão e que só foi ressuscitado no século XX, graças a uma certa tentativa de ataque terrorista que visava ser um golpe de Estado e acabou não dando certo. O que é bem estranho quando se tenta achar evidências estatísticas disso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o país asiático com maior índice de suicídio a cada 100 mil habitantes seria, na verdade, a Coreia do Sul, com 21,16 casos, ainda assim em 12º lugar no ranking mundial. O Japão só aparece na lista com 12,24 casos, em 49º. Ou seja, até mesmo países não tipicamente associados a essa ideia, como os Estados Unidos da América, Rússia, Uruguai, Suécia e África do Sul, estariam em situação muito mais preocupante. Mas a gente não vê esse estigma sendo projetado sobre eles. Sim, há o problema do crescimento vegetativo negativo do Japão, mas toda essa cultura em cima dessa suposta veneração ao suicídio não existe em proporções sequer palpáveis na sociedade japonesa. Esse problema não é tão pertinente assim a essa situação. E sim, medidas de vigilância, por exemplo, existem na floresta de Aokigahara, que seria um suposto ponto preferido para suicidas. Há guardas florestais vigiando o lugar, prontos para socorrerem pessoas em perigo, assim como várias placas não recomendando a entrada sozinha ou o uso de equipamentos de filmagem, para evitar que pessoas mal intencionadas se beneficiem da desgraça alheia. O que parece não ter sido passado Ou sumariamente ignorado por aquele certo youtuber que fez aquela baita besteira quando ele teve a oportunidade. Enfim, todos esses problemas e distorções de realidade poderiam ser facilmente evitados com um combate mais firme à ignorância e distorção de fatos ou simplificações históricas que levam a conclusões inexatas. Esse vídeo tem sido muito mais um desabafo depois de ver tantas informações, no mínimo imprecisas, sendo passadas como verdades absolutas internet afora. Mas acho que já falamos até demais a respeito. Mas seria ótimo não termos que retornar a grifar esses fatos em momento algum do futuro. Sem mais, ótimas rolagens.